Boa noite. Já vou aqui compartilhar a tela, gente, mas ainda vou esperar o pessoal para poder entrar, tá? Depois eu vou mandar o material para vocês também. Hoje é uma aula mais para a gente ter a importância da manipulação. É a nossa última aula que vai direto para o YouTube, todas as outras vão direto para o Eduz. Então, a aula da semana que vem, que vai ser da Isabelle, sobre melasma já estará no Eduz. Vocês vão ter acesso, vai receber tudo por e-mail na semana que vem, o acesso à plataforma que vocês vão ter acesso a todos os vídeos, inclusive esses que são gratuitos, né? Então estão disponíveis pelo YouTube. Mas essa é a última aula gratuita que estaria disponível no YouTube. Eu sei que tem muita gente que já está inscrito, né? Que já acompanha, já está inscrito, mas quem ainda não está, é a última aula que vai poder assistir antes de fazer a inscrição, tá bom? Deixa eu deixar aqui. Então, vou esperar mais um pouquinho até dar 8h30 e aí a gente começa. Deixa eu só avisar para o pessoal que a gente já está aqui, que já vamos começar. Ah, deixa eu já vou mandar.
Gente, já vou mandar um material, inclusive, pro e-mail e pro grupo, tá? E-mail, WhatsApp de todo mundo. Gente, então eu vou começar, tá? Tô lembrando, então, essa aula estará gravada, ficará disponível tanto pelo YouTube quanto depois, a partir de semana que vem, na plataforma Eduz. Quem já está inscrito no curso terá acesso a essas aulas, como todas as outras. Eu vou tentar adiantar algumas aulas, porque a nossa programação é de liberar uma por semana, mas eu vou tentar liberar algumas aulas já gravadas a partir de semana que vem ou da outra semana, para vocês terem mais conteúdo, tá bom? E tudo isso ficará disponível no link Deduz, que vocês vão receber esse link de e como acessar. Eu vou deixar também o contato depois do Júnior para todo mundo que tiver alguma dúvida, tirar toda a dúvida de como pode acessar essas aulas. Essas três primeiras já seria realmente de forma gratuita, liberada pelo YouTube, então não fica com o acesso direto pelo Eduz, o acesso era apenas para garantir a sua vaga. Agora já acabaram as inscrições com desconto, tivemos já 35 inscrições, 25 com desconto e as outras já estão sem o desconto. E se você está assistindo e gostaria de entrar, não tem problema nenhum. Essas três primeiras aulas ficarão disponíveis no YouTube, também estarão no Eduz e todo o curso ficará disponível por um ano. Tá? Mas vamos para o que interessa, que a gente vai conversar hoje sobre a importância da manipulação. Então, se fala muito sobre a manipulação, o como você consegue diferenciar a sua fórmula, mas realmente qual é o benefício? Eu acho que para mim o primeiro benefício e o mais importante é você garantir o tamanho ideal. Então, você faz o manipulado sob medida para o seu paciente. A produção do medicamento você pode fazer como uma gota,
cápsula, creme, inclusive escolhendo o veículo que vai ser mais apropriado para aquele paciente, para aquele ativo, para aquele objetivo. Se adequar às preferências e à necessidade do cliente. Então, a gente viu na primeira aula lá que até mesmo a quantidade vai ser importante. Então, às vezes, eu preciso fazer um preparo de uma pele para poder fazer um peeling, para fazer um laser, e eu sei exatamente a quantidade que eu vou deixar para o meu paciente, porque eu sei que vai ser aquele tempo exato que ele vai preparar a pele. O custo-benefício, na maioria das vezes, o preço dos manipulados é menor do que o valor cobrado do medicamento comum, considerando a quantidade e a concentração dos ativos. Então, os produtos eles são feitos para durar exatamente o tratamento prescrito. Você evita desperdício, descarte irregular e, principalmente, o paciente, a gente sabe que ele tem um valor que ele vai investir, que ele está investindo nele mesmo, que ele vai investir no seu próprio cuidado. E esse investimento vai ser tanto relacionado com os cuidados domiciliares quanto os cuidados do consultório. Se ele chega numa prescrição de farmácia com R$ 2.000 de prescrição, o que não é difícil, um hidratante, um antioxidante, um ácido, dependendo da marca, chega nesse valor, não vai ser difícil dele fechar os procedimentos. E a gente sabe que para ter benefício, ele vai ser muito melhor para ele fazer o procedimento e ter um skincare individualizado com um custo muito menor. Então, por isso que a gente tem que estar aqui, para garantir o melhor para o nosso paciente, e não o mais caro. O tratamento mais completo, vocês viram que vocês conseguem colocar vários ativos. Então, a gente viu já os veículos, vimos ativos antioxidantes. Se você pensar que numa fórmula você pode colocar um ativo antioxidante, um ativo clareador, que vocês vão aprender, um ativo tensor para diminuir as rugas, que vocês vão aprender, um ativo hidratante. Tudo isso em uma fórmula só, você consegue garantir que o paciente ele vai usar um produto só, com tudo. É um tratamento mais completo. Você consegue associar substâncias que vão proporcionar o tratamento de diferentes problemas em um só medicamento. Então, tem maior facilidade, maior adesão e economia. O rótulo personalizado e o medicamento único. Isso é experiência, gente. Quando a gente entra na parte mais de gestão e logística, o paciente ele não chega para você querendo que você prescreva um medicamento que ele pode achar no balcão da farmácia. Ele quer uma coisa única, ele quer um tratamento único. Ele quer utilizar algo que foi feito para ele, uma skincare totalmente individualizado e melhor, com a sua logomarca, porque ele sabe que foi você que fez, você tá ficando com um contato direto com o paciente, você está promovendo uma lembrança afetiva. Isso é uma forma de fidelização, porque quando você personaliza o cuidado, você aumenta a sua percepção de valor. É esse o método Disney de encantar os clientes, é isso que a Disney faz quando eles colocam a carinha do Mickey em tudo, quando eles colocam um ambiente lindo, uma educação. Não é somente o brinquedo, você não vai sobre o brinquedo, você vai pela experiência. E é isso que a gente tem que oferecer para o nosso paciente, a partir do momento que ele entra, que ele sai, que ele usa o produto em casa. É você aumentar a sua percepção de valor, porque o paciente não vai querer em outra pessoa, ele vai em você. Porque você está conferindo valor, você está garantindo que está entregando o melhor para o paciente e de forma individualizada. Mas antes de começar a manipular em si, eu tenho que entender o meu alvo. Eu estou trabalhando aonde? Eu estou querendo melhorar o quê? Eu estou atingindo uma pele de qual faixa etária? Como que é essa minha pele? Então, quando eu vou analisar as minhas camadas dérmicas e avaliar a epiderme, derme, hipoderme, eu tenho que ver que na minha camada dérmica, para eu poder atingir, por exemplo, fibras colágenas, para eu poder melhorar bulbo capilar, eu tenho que atravessar todo um manto hidrolipídico e para poder atingir essas camadas mais profundas. Então, a primeira camada que você vai atuar, principalmente quando a gente fala sobre tópicos, é a camada epidérmica. A epiderme, você tem a camada mais superficial, que é a camada córnea, camada granulosa, camada espinhosa e camada basal. Então, a epiderme ela é coberta por uma emulsão de águas e lipídios
conhecido como um manto, né? A camada hidrolipídica. Essa camada, ela é mantida pelas secreções das glândulas sebáceas e sudoríparas e ajuda a manter a nossa pele flexível e vai agir como uma barreira contra bactérias e fungos. Essa epiderme, esse manto hidrolipídico, ele deve ser mantido e preservado. Por isso que a gente trata tanto a hidratação no nosso paciente, mesmo aquele com pele oleosa, porque a manutenção do manto hidrolipídico você garante que essa pele vai ser saudável e equilibrada. O manto hidrolipídico, ele tem tanto a parte hídrica quanto lipídica. A parte lipídica dessa camada é conhecido como manto ácido protetor e contém ácido lático, por isso que o ácido lático vai ser importante quando a gente faz as nossas formulações, aminoácidos, ácido pirolidin carboxílico e outros fatores hidratantes naturais, que são principalmente produtos secundários do processo de queratinização. E muito importante, para a gente manter esse manto hidrolipídico totalmente íntegro, a gente precisa de ter um pH que é ligeiramente ácido, que vai ficar entre 5,4 e 5,9. Então, não adianta a gente falar que vai usar um sabonete neutro para uma pele. Um sabonete neutro é um pH inadequado. A pele tem um pH ligeiramente ácido. Quando passando um pouquinho mais para baixo, indo realmente onde a gente quer atingir, principalmente quando a gente fala de hidratação e de rejuvenescimento, a gente quer atingir a derme. É na derme que a gente tem as nossas fibras colágenas. É na derme que você tem o principal componente da matriz extracelular, que é o ácido hialurônico. Então, para a gente poder atingir realmente a derme, a gente tem que ultrapassar todo aquele manto hidrolipídico e toda a epiderme. Os principais componentes estruturais da derme são o colágeno, a elastina, que são vitais para a saúde e da juventude da pele. A derme, ela desempenha um papel chave que protege o corpo das influências irritantes externas, assim como nutre as camadas mais externas da pele por dentro. Então, a própria textura da derme ajuda a amortecer os golpes externos. Ela é rica em vasos sanguíneos, a vascularização de toda da nossa pele, ela está na região dérmica, que nutre a epiderme enquanto vai retirar os resíduos, né, no processo que a gente conhece como turnover celular, e as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas formam o manto hidrolipídico. E a hipoderme, que é a camada mais interna da nossa pele, ela vai armazenar energia enquanto protege e isola termicamente o nosso corpo. Ela vai ser composta por camadas adiposas, fibras essenciais de colágeno, que são os septos tissulares e os vasos sanguíneos. Então, para a gente poder entender para o nosso paciente como que a gente vai manter essa camada hidrolipídica e garantir que a gente vai dar os ativos necessários para ele, eu tenho que entender, eu estou lidando com um paciente de qual idade? Como que é essa minha pele? O que que ela está sofrendo? O que que eu preciso abordar de uma forma mais intensiva? Por que que o hidratante de bebê não vai ser o adequado para usar num paciente adolescente? Por que que a pele do idoso ele tem que ter um cuidado maior do que a pele da mulher na pré-menopausa? A gente tem que entender as características de cada idade da pele. Então, a pele do bebê, logo que você nasce, você tem 1/5 da espessura da pele do adulto. Tem o mesmo número de camadas, isso não se altera. Mas cada camada é consideravelmente mais fina, o que faz ela ser mais delicada, mais sensível. Por isso que a pele do bebê é uma pele sensível. Então, a função da barreira está comprometida, né? A pele do bebê ela é menos resistente, sensível às substâncias químicas, influências físicas e microbianas. Por isso que a gente, quando vai usar um filtro solar, por exemplo, a gente vai usar um filtro solar físico, não vai usar um químico. Propensa ao ressecamento, por isso que a pele precisa ser hidratada e mais sensível aos raios ultravioleta. A pele das crianças, ela já é aos 4 anos de idade, a pele e os anexos, então cabelo, unha, glândulas, elas são um pouco mais maduras, porém a pele ainda é um pouco mais fina e tem menos pigmentação do que na fase adulta. Aproximadamente aos 12 anos de idade é que a estrutura e as funções da pele da criança já correspondem ao do adulto. Na adolescência, você tem as mudanças hormonais da puberdade, que podem ter efeitos dramáticos na pele, particularmente no rosto, ombro,
peito e costas. O aumento da produção do sebo e principalmente a alteração da composição do sebo, vocês vão ver isso na aula de acne, que o que causa a acne é um componente inflamatório que aumenta a produção e altera a composição do sebo, com alteração principalmente de esqualano. Você tem uma alteração do desprendimento dos corneócitos e pode fazer com que a pele se torne mais oleosa e propensa à acne. Então, na linha do tempo, a gente viu a pele do bebê, a pele da criança, a pele do adolescente. A partir daí, o que você tinha era um amadurecimento com uma redensificação da pele, com um amadurecimento das funções das glândulas e, principalmente, um aumento da produção do colágeno. A partir da fase adulta, o que a gente tem é uma alteração de queda do colágeno, afinamento da pele, perda de força protetora da pele. E é aí que a gente vai entrar, principalmente quando a gente vai fazer as nossas manipulações, que a gente vai lembrar sempre de introduzir algum tipo de hidratante nos nossos cosméticos, que a gente não vai fazer somente uma rotina de skincare com uma vitamina C pura. A gente vai adicionar um ativo hidratante. Então, quando a gente vê nos nossos 20 anos, o que a gente tem é que ao redor dos 25 anos, você começa com os primeiros sinais do envelhecimento. Acredita-se que, e aí eu digo acredita-se que, com estudo científico, que a partir dos 25 anos, a pele perde cerca de 1% do colágeno ao ano. E o que vai determinar se vai ser a partir dos 25 anos ou a partir dos 30 anos, como se acreditava cerca de 5 a 6 anos atrás? A genética, o estilo de vida, o ambiente que esse paciente vive, é que vão determinar a etapa que a epiderme e a derme vão começar a sofrer essas alterações na sua estrutura. Mas naqueles pacientes que não têm um hábito de usar antioxidante, protetor solar, ou que já tem uma genética de um consumo maior do colágeno, a partir dos 25 anos, você já tem os primeiros sinais do envelhecimento, como a formação de linhas finas, que são as rítides superficiais. Nos 30 anos, você já tem alteração na umidade e na elasticidade. Então, elas são reduzidas por consumo do colágeno. E se o consumo do colágeno está na derme, o que acontece? Você diminui também o número das células. E você diminui o principal componente extracelular, que é o ácido hialurônico. Então, ela perde elasticidade e perde umidade. Porque o ácido hialurônico ele tem uma alta capacidade higroscópica. Então, ele puxa a água. Por isso que ele é tão importante como um hidratante. Então, quando você tem uma perda do colágeno e uma perda da vitalidade celular, você tem uma senescência celular. Essa senescência celular, você tem diminuição da produção do colágeno por fibroblastos e diminuição do número de células, fazendo assim uma menor concentração de ácido hialurônico na matriz extracelular. E o que vai acontecendo? A função da barreira começa a ficar enfraquecida, os processos metabólicos das células começam a desacelerar, você tem perda da hidratação da pele e a elasticidade que vai se reduzindo. Nesse momento é aquele que, além da gente introduzir um hidratante mais potente, de introduzir um ativo que vai ser rejuvenescedor, que vai estimular o colágeno, e a gente viu, inclusive, que lá na aula de antioxidantes, a vitamina C ela tem uma capacidade importante nesse processo, porque ela vai também estimular o procolágeno tipo 1. A gente vai ter também que estimular os nossos fibroblastos. E aí, estimular o fibroblasto tem que ser com procedimentos mais invasivos, como bioestimuladores ou lasers. Então, a partir daqui, quem é meu aluno sabe que eu gosto de fazer por idade, né? O que o paciente precisa? Então, a partir dos 30 anos, você já vai ter que adicionar um bioestimulador. Por quê? Porque faz parte do processo natural da pele você ter uma senescência celular com diminuição da produção dos fibroblastos. Então, para você ter uma garantia de que esse colágeno vai estar estruturado, você precisa de estimular os seus fibroblastos. Essa é a ideia. A partir dos 40 anos e até o fim dos 50 anos, você tem um aumento da aspereza,
do ressecamento, áreas de hiperpigmentação, porque você tem um aumento do processo inflamatório, principalmente por alteração hormonal. Com as alterações hormonais, você aumenta a produção de componentes pró-inflamatórios, além da oxidação celular que está aumentada. Nesse processo de oxidação celular, você tem no microambiente inflamatório uma produção da melanina. Vocês vão ver que a inflamação ela também está associada com a produção da melanina. Diminuição da capacidade curativa de feridas e risco aumentado de infecção da pele. As fibras elásticas, elas se degeneram, dando lugar à perda de firmeza e elasticidade, que na pele o que a gente consegue ver? Ruga, mas o que? Elastose. É isso que acontece, elastose solar. É isso que a gente consegue ver na clínica, com a aparição de rugas, perda de densidade e firmeza da pele, que é comum nas pacientes após a menopausa. No período do climatério, você perde cerca de 30% do colágeno. Então, em um ano, que é esse tempo que a gente vai ter de não menstruar, porque a menopausa é uma data. Então, esse ano que precede, de um ano sem menstruação, você perde 30% do colágeno. Então, a pele fica fina, perde elasticidade, fica ressecada. E no subcutâneo também vai se reduzir com uma perda do volume e perda de densidade. Durante os 60 anos e os 70 anos, a capacidade natural da pele de produzir os lipídios diminui. Se a capacidade natural de produzir lipídio, porque a glândula sudorípara, a glândula sebácea, ela está reduzida de volume, se essa capacidade de produzir lipídio ela diminui, o que vai estar comprometido? O manto hidrolipídico, porque o lipídio ele vai ser produzido pelas glândulas. Se você teve um comprometimento do manto hidrolipídico, você tem um comprometimento da sua barreira cutânea, da capacidade protetora da pele. Então, você tem uma pele que é mais ressecada, desidratada, com mais rugas e com uma maior susceptibilidade a infecções. A regeneração da pele diminui, ela se torna cada vez mais fina, resultando numa perda de volume e perda de densidade. Também tem uma dificuldade na reposição e na cura de feridas. Aumenta a acessibilidade aos raios ultravioletas e a pele fica mais propensa à hiperpigmentação. E, acima dos 70 anos em diante, a imunidade da pele vai sendo reduzida por alteração da barreira cutânea, tornando então ela mais suscetível à infecção. Então, agora que eu já sei, que eu já entendi a função, essa é a primeira etapa. Então, a entender a função e as etapas da pele é o ponto-chave para gerenciar o envelhecimento e personalizar o cuidado. Não adianta vocês saberem tudo sobre todos os ativos se vocês não entenderem a função da pele e, principalmente, qual é a camada que eu estou atuando e qual é a faixa etária do meu paciente, qual é eu estou lidando com que tipo de pele, com que tipo de colágeno, com que tipo de capacidade regenerativa. Então, agora que eu já compreendi o meu alvo, eu vou assegurar o quê? A integridade da minha barreira cutânea. Então, para assegurar a integridade da minha barreira cutânea, eu tenho que entrar no meu repositor de barreira. Quais são os repositores de barreira cutânea? Hidratação, manteigas e óleos vegetais e os ácidos graxos. Então, como que eu posso fazer a hidratação da minha pele? Quais são os mecanismos de hidratação? Eu posso fazer hidratação por oclusão, que é quando eu formo um filme oclusivo, que aí eu bloqueio a perda transdérmica de água. Onde que está a minha hidratação? Na minha derme, tem o meu componente extracelular, que é rico em ácido hialurônico, que tem uma alta capacidade higroscópica. Então, se eu fiz algum procedimento, ou se eu tive algum acidente, que eu tive perda da integridade dérmica, se eu tenho exposição da derme, não adianta eu colocar um hidratante que vai ser de base de ácido hialurônico, que tem uma capacidade mais umectante. Eu preciso de colocar um oclusivo. Eu quero diminuir a perda transdérmica de água. Eu quero que a água que está na derme fique lá. Porque não adianta eu colocar mais água, colocar mais ativos que vão puxar água, se eu não tenho uma barreira para impedir que perca. Entendeu? Então, eu preciso, em caso de uma perda de integridade dérmica, de fazer uma hidratação por oclusão, que é o que acontece no peeling de fenol. Então, um peeling de fenol, um peeling químico profundo, como um peeling de TCA,
ou ata, depende de quem fala. Um peeling de TCA, um peeling de ata, um peeling de fenol, um peeling de éter, né, que é fenolcroto, que vai ter uma ação principalmente dérmica. Não adianta eu colocar um mecanismo hidratante de umectação depois, eu preciso de colocar um oclusivo para impedir a perda transdérmica de água. Isso acontece com quem? Em quem faz tatuagem. Quem faz tatuagem, de imediato que você tenha uma perda de integridade dérmica. Então, não adianta eu colocar um umectante, não adianta eu usar, por exemplo, um Cicaplast, que vocês vão ver que é um agente hidratante por umectação que é rico em ceramidas. Então, não adianta eu usar, por exemplo, um Cicaplast numa perda de integridade dérmica, eu tenho que usar a vaselina. Então, na tatuagem imediata, eu uso a vaselina, eu não uso o Cicaplast. No peeling de fenol, eu uso a vaselina. Num laser ablativo não fracionado, eu uso a vaselina. No fracionado, você tem áreas de pele sã. Então, você pode usar uma hidratação por umectação. Lembra da pele. Eu gosto sempre de fazer vocês pensarem. Lembra da pele, que faz sentido como que o ativo que vocês vão escolher. Então, hidratação por oclusão, ela vai retardar a perda de água. São os óleos vegetais e os hidrocarbonetos. Um exemplo é a vaselina. A hidratação por umectação são substâncias que são higroscópicas, então elas retêm água sobre a pele. Qual é uma substância que é intensamente higroscópica? O ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico ele faz uma hidratação por umectação. Além disso, também tem o PCA-NA, que vai ser muito interessante, principalmente para a gente usar naquelas doenças que são mais eritematoidescamativas, como psoríase, a glicerina, que é um hidratante muito barato, muito interessante, que tem quase todos os agentes hidratantes. A hidratação por interação são substâncias lipídicas que interagem com os lipídios da camada córnea, mantendo a coesão e diminuindo a perda de água, que é o caso da esqualano. O esqualano, ele vai fazer uma hidratação por interação, o que é muito interessante para o paciente com uma pele oleosa, que você tem uma diminuição do esqualano. Deixa eu ver que alguém mandou aqui no chat. Em caso de queimadura superficial, já em fase inicial da cicatrização. Olha, Luísa, na queimadura superficial, primeira coisa que a gente tem que fazer é quando tem a queimadura com formação de bolha, né, que é a queimadura mais superficial, se for somente grau 1, você não tem perda da capacidade da derme, né, você não tem perda da integridade dérmica. Então, no grau 1, o que você vai fazer somente é a hidratação. Teve formação de bolha, se tem formação de bolha com perda do teto, aí o que você tem que entrar, primeira coisa é sulfadiazina de prata. Depois que você entrar com a sulfadiazina de prata, que vai ter uma ação mais antibactericida e também vai ter uma ação oclusiva, aí você pode entrar com a vaselina. E aí a vaselina, ela vai entrar mais para você impedir a perda transdérmica de água. Então, ou você entra com a vaselina, ou você pode entrar até mesmo com óleo vegetal, que é no caso do Dersane. Muita gente aqui prescreve Dersane, AGE, que vocês estão fazendo uma hidratação por oclusão, vocês estão ocluindo, evitando a perda transdérmica. Então, no caso da queimadura, se for uma queimadura com formação de bolha, você tem que manter o teto da bolha. Perdeu o teto da bolha, a primeira coisa que vai usar é a sulfadiazina de prata, a não ser que o paciente tenha alergia à sulfa, e quando já estiver reptilizando, aí sim você pode entrar com um agente hidratante. Então, na fase inicial, sulfadiazina e hidratação por oclusão. Um Dersane hidrogel, um Dersane, um AGE ou vaselina, e começou a reptilizar, aí você vai entrar com um hidratante, como, por exemplo, com ceramidas, então, um CeraVe, um Cetaphil, um Cicaplast, um Cicalfate, tá bom? Vai depender da fase que se encontra. Então, a hidratação, a gente tem alguns ativos que são hidratantes. A ureia até 10% tem capacidade de hidratação, acima de 10, 15% já vai ter a capacidade mais de queratolítica. Para gestantes, a gente pode usar até 3%. Acima de 3% é proibido na gestante. Então, se você quiser com segurança, 1, 2, 3% pode, acima de 3 não pode ser usado na gestante. A ureia, ela tem a capacidade cicatrizante, hidratante, queratolítica e antibacteriana.
O PCA-NA, lembra que eu falei do PCA-NA? Ele é extremamente interessante. A gente pode usar na nossa formulação de 1 a 3%. Ele tem um alto poder umectante e uma alta capacidade de retenção de umidade na queratina. Por isso que o PCA-NA vai ser tão interessante naquelas doenças que são de componente de hiperqueratinização. Então, lembra, o que que tem como componente de hiperqueratinização? Placas eritêmato-descamativas em regiões flexoras, ou em regiões extensoras, que seria mais típico ainda, bilateral simétrica, psoríase. Placa de liquenificação após prurido crônico em uma área de contato com alérgeno, eczema de contato. Então, eu posso adicionar na minha formulação um ativo hidratante que vai ter uma capacidade de umidade na queratina. E qual o veículo? Vou usar o quê? Vou usar um veículo sério ou eu vou usar mais uma pomada, um creme? Ah, então tá começando a fazer sentido. Então, numa placa de psoríase, eu posso fazer, ou uma placa de um eczema crônico, eu posso fazer uma formulação usando ureia, e eu não quero ser queratolítica, eu fico até 10%. Se eu quero ação queratolítica, eu subo 15%. Eu posso adicionar o PCA-NA, eu posso colocar num veículo pomada, porque eu vou aumentar minha absorção da minha hidratação, eu vou deixar mais em contato, eu vou garantir que, né, que ela tem um pouco mais de óleo. Então, olha como que vocês conseguem associar já as aulas que nós tivemos e fazer uma formulação que faz sentido. Para dermatite atópica, o PCA é excelente, excelente para dermatite atópica. Principalmente na dermatite atópica com aquelas placas de liquenificação. Quando você começa a ter aquela placa, principalmente da criança que coça muito, vai ser excelente. E aí você vai ter uma aula que a gente vai falar sobre os ativos anti-inflamatórios, porque não é só corticoide que tem ação anti-inflamatória, né? Esses produtos novos que vêm anti-it, que lá fora tem toda a linha de Cetaphil, CeraVe, anti-it. Aqui a gente tem o Nutriol Med. Eles têm ativos que são poupadores de corticoide, que são ativos anti-inflamatórios. E aí você pode adicionar o PCA-NA junto com o ativo anti-inflamatório. É excelente para dermatite atópica na placa de liquenificação. Maravilhoso. As ceramidas, amo ceramidas, tem ceramida 3A em todas as minhas prescrições. Ceramidas, ela atua restaurando a barreira cutânea, melhorando a coesão celular e limitando a perda de água. Então, vai ser muito interessante se você estiver usando alguma tretinoína, algum derivado retinóico, porque o derivado retinóico que você vai ter é um aumento do turnover celular através da melhora do colágeno, porque o retinóico, vocês vão ver depois na aula de queratolíticos e rejuvenescedores, o retinóico, a vitamina A, ela tem uma excelente capacidade de estímulo de colágeno ao promover o procolágeno tipo 1, inibir a metaloproteinase, aumentar o turnover celular. Se ela aumenta o turnover celular, o que que vai acontecer? Você pode ter descamação, porque você tem, olha, perda de coesão entre as células. Por isso que é muito interessante no paciente que está fazendo uso de algum derivado retinóico, eu colocar algum ativo ou alguma fórmula com ceramidas, porque as minhas ceramidas vão restaurar a barreira cutânea, melhorando a coesão. Se eu melhoro a coesão celular, eu diminuo o quê? A descamação. Pronto. Olha que fórmula linda! Eu posso colocar ceramidas 3A no meu hidratante diurno ou fazer um hidratante com ceramidas 3A para o meu paciente utilizar antes de usar a tretinoína. Eu posso fazer uma fórmula para uma pele sensível utilizando um derivado retinóico, um retinaldeído, ou um fitorretinoide, que é o retinol-like, que é o bacuchiol, com ceramidas. E aí eu já evito que o paciente tenha sensibilização da fórmula. Olha que incrível. Então, ou a gente pode adicionar um ativo já hidratante que melhora a coesão celular e impede que ele tenha um efeito colateral da medicação, que é a descamação. Os cerazomosídeos, podem ser usados de 1 a 2%, são as ceramidas extraídas do trigo, que contêm ômega e frações de ceramidas ativas mais biodisponíveis, com funções relacionadas à hidratação, regeneração do tecido e inflamação, principalmente utilizado no pós-operatório.
SK Influx, pode ser usado de 1 a 10%, é um blend de lipídios e ceramidas iguais aos presentes na pele, com uma ação repterizante e restaurador de barreira protetora. Então, adicionar ceramidas, tanto na forma de ceramidas 3A, cerazomosídeo ou SK Influx, vai ser muito interessante e importante no paciente que está com alguma perda de capacidade dérmica ou epidérmica, como, por exemplo, num paciente pós-laser, pós-peeling superficial, em uso de tretinoína, em uso de isotretinoína oral em dose plena, que é aquela dose de acordo com o peso, a gente não usa mais aqueles 120 a 150 miligramas por quilo, né? Vai ser o 0,5 a 1 miligrama quilo dia. Então, esses pacientes que têm uma sensibilidade cutânea, vai ser muito interessante a gente associar ceramidas à sua formulação. A lantoína 1%, favorece a proliferação celular, acelerando a regeneração da pele lesionada e a cicatrização de feridas, além de atuar como um anti-inflamatório. Então, a lantoína, ela vai ser muito interessante também num paciente pós-peeling, né? Pós-peeling superficial, num paciente com uma pele sensibilizada, que eu preciso cicatrizar e ter uma ação anti-inflamatória. A lantoína é maravilhoso. Hidroviton, 1 a 5%, é um composto por substâncias moderadamente higroscópicas que possuem uma capacidade de retenção da umidade da pele. E os lactatos, que agora faz sentido já usar um ácido lático com efeito hidratante, já que o ácido lático é o principal componente da camada ácida do nosso manto hidrolipídico. Então, o ácido lático de 0,5 a 12%, o lactato de amônio de 12 a 20% e o biohidrata, que é de 0,5 a 20%, que é uma mistura do PCA-NA, aquele que a gente viu, que é excelente para quem tem uma camada mais de hiperqueratinização, e do lactato NA. Além da função hidratante, a gente também pode fazer a reposição de barreira com as manteigas. E aí, quando a gente entra em manteigas, vocês podem fazer tanto na sua função veículo, como as próprias manteigas hidratantes. Então, uma das mais famosas e que está sendo muito utilizada, muito famosa hoje em dia, está começando a ser usada nos cosméticos brasileiros, mas nos cosméticos coreanos é o que mais se fala, é o Dragon's Blood. Hoje, no mercado brasileiro, o que a gente tem é o balme de óleos da Simple Organic. Ele tem o Dragon's Blood, que é aquele manteiga do sangue do dragão, que quem fala muito sobre isso e que é muito importante para a pele pós-menopausa é o Jardes Volpe. O Volpe fala muito sobre o sangue do dragão. O que é isso, né? O sangue do dragão? É uma combinação de óleo de argan, manteiga de karité e seiva da árvore sangue do dragão, que é essa árvore que quando você tira a seiva, ela sai vermelha, por isso que o nome é sangue do dragão. Ela tem um efeito regenerador, cicatrizante e estimulante da produção do colágeno. Quando você fala sobre estímulo de colágeno tópico, a gente fica limitado, claro, né? Então, os poucos ativos que têm realmente estímulo de colágeno e efetividade científica são tretinoína e como forma de manteiga Dragon's Blood. Então, é maravilhoso, realmente, na pele pós-menopausa, a gente adicionar na nossa formulação é maravilhoso. Especialmente usado em lábios, feridas e no pós-peeling. E a gente pode adicionar no nosso hidratante numa concentração de 5 a 10%. A manteiga de cupuaçu, ela tem fitoesteroides, que são repositores da barreira lipídica da pele, aumentando a hidratação e a lubrificação. Então, a gente pode usar numa proporção de 2 a 10%. O mel screen coffee é obtido a partir do óleo do café verde, é hidratante, recupera a barreira cutânea e aumenta a expressão de aquaporinas. Vocês vão ver a aula de hidratantes, a Isa vai dar uma aula só de hidratantes, tá? Que vocês têm vários meios de aumentar a hidratação cutânea e a permeação. Um deles é através das aquaporinas, já que você tem um manto que ele é composto por água e por lipídios. Então, para você poder atravessar esse manto, você tem que ter ou um componente que vai ser lipofílico e hidrofílico, ou você pode também fazer através das aberturas das aquaporinas, que são esses canais que ficam na membrana.
A Isa vai falar muito bem sobre isso na aula somente de hidratação. Manteiga de karité, ela fornece brilho, maciez à pele, protegendo contra a radiação solar, dando sensação aveludada e suavizante, que a gente pode usar a manteiga de karité de 0,5 a 20%. A manteiga de ômegas, que é a Lipex ômega, é derivada do óleo de camelina sativa, contém o ômega 3 e ômega 6, então tem uma excelente capacidade anti-inflamatória e restaura a vitalidade da pele e dos cabelos. A gente pode usar numa concentração de 5 a 20%. A manteiga de manga, vocês vão ver que até em algumas fórmulas daquelas nossas a gente gosta bastante da manteiga de manga, não é pelo cheiro, é porque ela é rica em ácidos graxos, então é um excelente emoliente e um hidratante com rápida absorção e um toque também muito agradável, não fica oleoso. Ele tem a gente usa numa concentração de 1 a 5%. Acaba que as manteigas, a gente sempre coloca uma manteiga num creme mais emoliente, numa concentração mais baixa, para ela não prevalecer na fórmula. O óleo de argan, que a gente pode usar de 1 a 10%, vai ter ação antioxidante devido à presença da vitamina E, fornece elasticidade à pele, tem ação hidratante, cicatrizante, regeneradora e rejuvenescedora. O óleo de framboesa, de 5 a 20%, é um óleo que é rico em ácidos graxos linoleico, alfa-linoleico e oleico. Ele é hidratante, cicatrizante e anti-inflamatório. Pela sua alta penetração cutânea, ela melhora os sintomas da inflamação e do ressecamento na dermatite atópica e na psoríase, além de reduzir a perda transdérmica de água e ter ação emoliente e regeneradora. Então, calma. Será que eu posso fazer uma fórmula com PCA-NA, óleo de framboesa, ureia, até 10%, e um veículo, um creme não iônico ou um veículo ômega Gold passar para o meu paciente que tem psoríase? Sim. E essa fórmula vai ficar mais barata do que um CeraVe e um Cetaphil e muito melhor. Óleo de girassol, ele vai ter 1 a 10%, a gente pode utilizar. É extraído da semente, o óleo é fonte de ácidos graxos essenciais e de vitamina E, que a gente sabe que é um excelente antioxidante. Tem ação nutritiva, emoliente, cicatrizante e reptilizante. Óleo de groselha negra, que a gente usa numa concentração de 5 a 10%, é uma fonte rica de ácidos gama-linoleico, além de outros ácidos poliinsaturados. Contém ômega 6 e ômega 9 na sua composição, que são muito importantes na regeneração da pele lesionada. O Denfecil Plus, a gente usa numa concentração de 1 a 5%. É uma mistura do óleo de groselha negra com óleo de girassol e o Card Super Sunke, que contém fitoesteroides, ômega 3 e ômega 6, e fortalece a função barreira, suaviza a inflamação, estimula o processo de regeneração e ela é uma alternativa ao uso da hidrocortisona. Então, vai ter uma ação anti-inflamatória similar à hidrocortisona. Então, pode ser considerado um poupador natural do corticoide. Então, olha que interessante para a gente colocar também na nossa fórmula de um paciente com uma doença inflamatória crônica, de um paciente com uma dermatite atópica. Excelente. Óleo de rosa mosqueta, que aí é o que mais se usa hoje, o paciente já chega com o uso constante do óleo de rosa mosqueta. Por que que ele é bom, né? Ele é rico em ácido linoleico e alfa-linoleico. Ele atua na regeneração e na renovação celular, além de possuir uma excelente ação emoliente e hidratante. A gente usa numa concentração de 2 a 10%. Óleo de semente de abóbora, a gente vai usar a partir dos 5%. É um óleo rico em ômega 6 e ômega 9 vitamina E, então ele vai ter uma ação, ele vai ser importante na regeneração de pele lesionada, ele fortalece a barreira cutânea, ele tem ação anti-inflamatória por conta da vitamina E, sendo um poderoso, então, antioxidante. Então, sobre os óleos vegetais, que acaba que a gente consegue utilizar em todos os públicos de pacientes, eu sei que tem muita gente aqui que atende paciente também via SUS e que o mecanismo de hidratação, às vezes, a gente vai ter que usar através somente de óleos. Qual vai ser aquele interessante para a gente usar?
O óleo de abacate vai ter ação anti-inflamatória e cicatrizante. O óleo de semente de abóbora vai ter ação de reparadora de barreira, antioxidante e anti-envelhecimento, porque ele tem vitamina E. O óleo de amêndoas, ação de reparação de barreira e anti-envelhecimento. O óleo de argan, reparação de barreira, anti-inflamatório e cicatrizante. A aveia coloidal, vai ter uma ação de reparadora de barreira, anti-inflamatório e antioxidante. Café verde, tanto a forma pura quanto os seus extratos, ele vai ter ação reparadora de barreira, anti-inflamatória, antioxidante, cicatrizante e anti-envelhecimento. O óleo de framboesa, que a gente viu que é muito interessante, inclusive num paciente que tem psoríase, vai ter ação de reparadora de barreira, anti-inflamatória e cicatrizante. O óleo de girassol, reparação de barreira e anti-inflamatória. O óleo de jojoba, reparação de barreira, anti-inflamatório, antioxidante, cicatrizante, anti-envelhecimento. O óleo de karité, a manteiga de karité, a reparação de barreira, anti-inflamatório, antioxidante, anti-envelhecimento, não tem ação cicatrizante. O óleo de oliva, o azeite de oliva, tem ação anti-inflamatória, antioxidante, cicatrizante, anti-envelhecimento. Óleo de rosa mosqueta vai ter uma ação importante de reparação de barreira, anti-inflamatório, antioxidante, anti-envelhecimento, não tem ação cicatrizante. Por que que ela é tão interessante a gente usar um óleo de rosa mosqueta associado com uma vitamina E num paciente com estria rubra? Porque ele vai ter uma ação anti-inflamatória e de reparação de barreira. O que você precisa de fazer ali é estimular colágeno, melhorar a densidade dérmica. Então, o óleo de rosa mosqueta num paciente que tem estria vermelha, ela vai ser muito interessante. A manteiga de manga, que tem ação de reparação de barreira, e o óleo de semente de uva, que eu amo o óleo de semente de uva, principalmente naquelas minhas formulações que vão ser para os pacientes com uma pele mais xerótica, aquele paciente que tem, ou que é aquele idoso que está com um prurido crônico, aquele prurido esteatótico do idoso, é muito interessante colocar óleo de semente de uva, porque ele vai ter uma ação antioxidante, cicatrizante e anti-envelhecimento. E aí você associa com ceramidas. Então, ceramidas 3A, 0,5%, com óleo de semente de uva, com óleo de framboesa, você vai associando, você consegue fazer uma fórmula muito bacana para esse idoso, com a pele mais seca. Os ácidos graxos, eles são compostos de natureza lipídica importantes para a manutenção da homeostase da pele, sendo os precursores das substâncias essenciais responsáveis pela manutenção da barreira. E a gente tem o VG-Lip, que a gente usa na concentração de 3 a 10%, que é um blend de lipídios vegetais, ômega 3, ômega 6, é um composto altamente emoliente, nutritivo, rico em ácidos graxos essenciais, desenvolvido por atuar no tratamento das peles doentes, xeróticas, com patologias dermatológicas. Então, ele vai ser muito bom para melhorar a função barreira, tanto como emoliente como um cicatrizante. Os triglicerídeos de ácidos caprílico e cáprico, que é o TACC, a gente usa numa concentração de 1 a 10%. É um triglicerídeo de cadeia média de ácidos graxos saturados. É altamente refinado e extremamente estável. Possui propriedades singulares, como lubrificância e emoliência. Não é oleoso e tem uma sensação sedosa. O ácido hialurônico, ele também é considerado um hidratante, mas aí ele não vai ser um hidratante como um repositor de barreira. Ele é um mucopolissacarídeo capaz de controlar os eletrólitos e a água nos fluidos extracelulares. É o principal componente da matriz extracelular, atuando como um potente hidratante, porque ele consegue fazer uma capacidade higroscópica de absorver a umidade do ambiente, de reter a água e mantê-la constante na pele, mesmo em ambientes onde há uma grande variedade de umidade, conferindo à pele maciez, elasticidade e tonicidade. A gente pode usar uma concentração de 1 a 10%. E a gente vai ver depois que, na aula de hidratante, que a gente tem ácidos hialurônicos de diferentes pesos moleculares e que isso é de extrema importância, porque um ácido hialurônico de alto peso molecular
não consegue ser absorvido pelo manto hidrolipídico, então ele vai ficar na pele. Então é aquele hidratante que é rico em ácido hialurônico, você passa e fica pegajoso. Por que que ele fica pegajoso? Porque ele não vai ser absorvido, ele é pesado. Enquanto aqueles de baixo peso molecular, eles conseguem ser absorvidos e chegar até a derme. Então, qual é a diferença de um ácido hialurônico de R$ 300, um Hialo B5, e um ácido hialurônico de R$ 50? E aí eu já não vou falar a marca, né? Mas você tem alguns aí, sérums com ácido hialurônico muito baratos. Qual é a diferença? O peso molecular. E aí vocês vão ver que para a gente garantir que está entregando o ácido hialurônico mais adequado, que é aquele que tem pelo menos os 3 tipos de peso molecular, alto, médio e baixo, a gente vai usar a sua fórmula farmacêutica. Então, a gente vai colocar o nome do ácido hialurônico que a gente quer. Por exemplo, um deles, Iaxel, é um nome farmacêutico de um ácido hialurônico, de um blend de ácido hialurônico com mais de um peso molecular. Porque se você colocar somente ácido hialurônico a 10%, eles vão colocar o que está disponível na farmácia e pode não ser o adequado. Então, a sua fórmula não vai dar o efeito que você quer, porque está usando um ácido hialurônico de alto peso molecular, mantendo na derme, ou mantendo na epiderme, quando você quer que atinja a derme. Quando que vai ser interessante usar um de alto peso? Quando você quer que os ativos fiquem na epiderme. Então, quando você quer atuar sobre algum efeito queratolítico, quando sobre alguma sobre regeneração epidérmica. Então, quando você quer atuar sobre epiderme, ou manto, ou barreira protetora, você usa um ácido hialurônico de alto peso. Se você quer atuar sobre hidratação dérmica, tem que ser um de baixo peso molecular. A aveia coloidal é o principal componente daquela linha Avino, que vende fora do país, que está chegando no país agora. Ela é rica em compostos hidratantes e aminoácidos, através do seu processo de fabricação diferenciado. Então, ele aumenta a viabilidade do beta-glucan, garantindo maciez, suavidade e uma epiderme irritada. É maravilhoso. O que tem mais estudo científico para tratamento de dermatite atópica hoje em dia é a aveia coloidal. Então, a aveia coloidal é maravilhosa para o tratamento da dermatite atópica por garantir esse aumento da hidratação, por aumentar a viabilidade de beta-glucan. Então, você associar na sua formulação a aveia coloidal no paciente atópico é maravilhoso. Existe, inclusive, o que eles chamam de pijama molhado. Você compra uma embalagem que vem como se fosse uma roupinha toda de aveia coloidal na criança, para colocar naquela criança que é intensamente pruriginosa, sabe? Que ela coça a noite inteira, que ela tá hiperreativa. Então aí usa-se esse pijama molhado de aveia coloidal. A gente, como às vezes não consegue comprar esse pijama molhado, pode fazer um manipulado com aveia coloidal e pedir para a mamãe passar na criança à noite e deixar úmido, deixar bastante produto. E aí, qual seria o veículo adequado? Uma pomada, um creme ou um sérum? Pomada, um creme, porque tem mais componente oleoso, e aí eu vou manter mais a minha veia coloidal onde eu quero que ela fique, próxima à epiderme. Depantenol é a provitamina B5, ela tem uma ação hidratante para pele, cabelo, ação suavizante, auxilia na cicatrização de pequenos ferimentos, e é o que tem no Cicaplast, né? Então, se você quiser fazer uma formulação mais interessante do que o Cicaplast, você pode usar o Depantenol numa concentração de 3%, mais os outros ativos cicatrizantes. A hidroxiprolizilane C, ela é maravilhosa, porque ela regenera e estimula a produção do colágeno. Essa tem uma estrelinha. O que dessa aula tem estrelinha para mim? É ceramidas 3A hidroxiprolizilane C. Está em absolutamente todas as minhas fórmulas. Quem já teve aula comigo que a gente monta a fórmula na hora, sabe que eu sempre coloco hidroxiprolizilane C e a ceramidas 3A. E por que eu amo tanto esse ativo? Porque ele regenera e estimula a produção de colágeno e elastina, agindo sobre o processo de envelhecimento e normalizando a renovação celular, além de ter uma ação de hidratação profunda. Então, a gente pode usar de 3 a 7%. Eu uso sempre mais baixo, tá? Porque não é um ativo barato, então eu uso hidroxiprolizilane C a 3%, ceramidas 3A 0,5%. Maravilhoso.
Então, para um paciente jovem, por exemplo, que eu quero fazer uma formulação de um hidratante, que eu quero adicionar componentes hidratantes, cicatrizantes, eu já aprendi antioxidante, então eu quero colocar um antioxidante também, e um anti-inflamatório, porque eu quero que o meu paciente ele tenha uma fórmula única para usar pela manhã. O que que eu posso fazer? Os lipossomas AE, vocês vão aprender ainda, mas lipossomas AE é uma formulação que vai associar tanto a vitamina A quanto a vitamina E. Então, vai ser extremamente interessante pela sua ação antioxidante da vitamina E, junto com a ação de estímulo de colágeno, junto com a ação queratolítica leve e renovadora celular da vitamina A, da provitamina A. Então, a gente pode usar os lipossomas AE a 2%. As ceramidas 3A pó, 0,5% pela sua capacidade hidratante, que é repositora de barreira. Hidroxiprolisilane C a 3% pela sua capacidade hidratante, de estímulo de colágeno. Talasferas C, lembra das talasferas e as nanosferas? Quando a gente quer usar a vitamina C nanoencapsulada, ela pode estar, essas nanocápsulas serem talasferas, e aí ela é extremamente interessante porque a gente consegue associar com outros ácidos, então ela é muito versátil o nosso uso. Então aqui eu estou colocando uma talasfera de vitamina C, talasfera C, que é o nosso antioxidante, e a sua capacidade de reposição, lembra que o antioxidante, principalmente a vitamina C, ela é um multifunção, então ela estimula colágeno, estimula a hidratação, tem uma ação antioxidante e também vai ter a ação clareadora. Só que ela precisa de estar associado com outro antioxidante para poder ter a sua ação melhorada. Aqui a gente já tem com os lipossomas AE, por conta da vitamina E, que também é antioxidante. A niacinamida PC a 4%, para ter uma ação anti-inflamatória e hidratante. A niacinamida tem uma ação clareadora. O ácido hialurônico, que eu poderia ter sido mais claro e colocar um ácido hialurônico de baixo peso molecular, posso, a 2%, e um alfa-bisabolol para ter uma ação também calmante. Caso essa minha paciente, por exemplo, seja uma paciente jovem que está usando um peróxido de benzoíla ou um adapaleno à noite para tratamento de acne. Pronto. Olha que maravilhoso. Então, é para uma pele jovem que eu vou garantir hidratação, antioxidante, reconstituição da pele, efeito calmante para associar com o meu ácido noturno. Ótimo. Um produto só. Não precisa de ter a niacinamida separada da vitamina C separado do hidratante. E eu também posso criar uma manteiga hidratante do banho. Um paciente que tem. Quem me deu a ideia de fazer isso daqui foi alguém que me mandou no grupo, depois eu vou ver, que me mandou mensagem falando assim: Nossa, doutora, me ajuda. Tem um paciente meu que tem uma pele muito reativa, que está tendo sensibilidade até com óleo de banho. O que que eu faço? Uma pele muito seca, um idoso com a pele seca. O que que eu posso fazer? Você pode fazer uma manteiga hidratante, porque além de ter ação hidratante no pós-banho, você pode usar ele de corpo molhado e depois fazer um leve enxágue, porque você vai garantir que não vai ter perda do manto hidrolipídico durante o banho, mesmo sem usar, a gente fala para não usar sabonete, mas acaba usando. Então, o sabonete, ele acaba, lembra que a gente tem uma perda da capacidade de produção do manto hidrolipídico pela diminuição da glândula sebácea? Se isso acontece, você tem já uma fragilidade desse manto hidrolipídico. Então, quando toma banho e usa um sabonete, se for um sabonete ainda com sabão mesmo, não sendo aquele que é com pH mais parecido com o da pele, que é ligeiramente ácido, o que acontece é uma perda da sua função de barreira. Então, o que que você pode fazer para restaurar essa função barreira? Usar uma manteiga hidratante. E aí, uma opção de uma manteiga hidratante: depantenol a 1%, ureia a 5%, manteiga de karité a 5%, manteiga de ômega a 5%, manteiga de manga a 5%, extrato de aloe vera a 2%, e eu posso colocar um óleo essencial se eu quiser dar perfume, mas eu posso também tirar essa parte. E eu posso colocar em qual veículo? Num creme não iônico. Será que essa fórmula eu poderia usar para evitar estria numa gestante? Claro, eu só diminuo a concentração da ureia. Então, depantenol a 1%, ureia a 2%, manteiga de karité a 5%, manteiga de ômega a 5%, manteiga de manga a 5%, extrato de aloe vera a 2%. Eu vou ter um hidratante extremamente umectante que eu posso utilizar em todas aquelas minhas peles que são mais secas ou que eu preciso de uma hidratação mais intensa.
E é isso, gente. Então, agora terminamos a nossa terceira aula dessa imersão. Estamos realmente iniciando o nosso curso. Semana que vem a gente entra também com a parte das doenças. Eu tento trazer sobre cada ativo, onde que vocês podem usar na doença. Eu quero que isso fomente a criatividade de vocês e dê ainda mais vontade de estudar, de agora revisar as doenças para poder saber como que eu vou usar para na hora que estiver pensando sobre a patologia, entender como que funciona a derme, como que está a minha pele e o que que eu vou precisar de colocar e lembrar que o interessante da sua formulação e da manipulação do seu skincare é você poder garantir para o seu paciente que você está entregando exatamente o que ele precisa, não o que ele está vendo na internet, tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa que eu consigo ajudar vocês, pode mandar também dúvida para mim, pode mandar no meu WhatsApp, pode mandar por direct, pode mandar no grupo, pode mandar pelo e-mail, qualquer coisa que tenha dúvida, se vocês quiserem, inclusive, começar a fazer algumas fórmulas, se tiver dúvida, será que pode, será que não pode? Manda pra gente, tá bom? Tudo certo? Tudo bem? Então tá ótimo, ótimo. Qualquer dúvida adicional, estamos aqui, tá bom? Beijos. Ó, tem alguma interação proibida? Tem, tá? Tem interação proibida e a gente vai falar bastante quando a gente estiver falando diretamente sobre os ácidos. A hidroquinona, por exemplo, não pode ser utilizada com alguns tipos de alfa-hidroxiácidos, então a gente tem algumas interações que são proibidas. A vitamina C, a gente já falou dos antioxidantes, a vitamina C da sua fórmula pura não pode ser utilizada com outros ácidos, com hidroquinona. Então, tem sim os que são proibidos, mas em relação aos hidratantes, não, e a gente vai falar aí sobre cada ativo, reforçando sobre o que pode e o que não pode usar, tá bom? Então tá. Beijo e essa aula vai estar disponível no YouTube depois.